Salve nerd fanfarrão! Dragon Ball The Orders é uma versão de terror da franquia. Ela usa doppelgangers, que na cultura popular são cópias malignas de alguma pessoa, associado a entidades ou demônios que trazem má sorte ou, em algumas lendas, ver o seu próprio doppelganger é um presságio de morte. Uma obra muito famosa que usa essas criaturas e esse Dragon Ball se inspira muito é no Catálogo Mandela, onde um comunicado urgente na TV avisa sobre a invasão de criaturas chamadas de Alternates. Para conhecê-los é fácil, ele vai ter uma aparência idêntica à sua ou com deformidades e é sempre recomendado que você evite interação com eles. Esse Dragon Ball começa exatamente com essa notícia na TV, com o áudio retirado do Catálogo Mandela. Se você encontrar alguém que se parece idêntico a você, corra e se esconda. O diferencial desse Dragon Ball que deixa a história muito melhor é que vários personagens da franquia já têm até mesmo uma versão alternativa ou idêntica a eles. Por exemplo, o Broly do Dragon Ball Super, onde os seus doppelgangers são o Broly original do filme Dragon Ball Z, o Bio Broly e até a Kale do Dragon Ball Super. Os primeiros episódios são bem curtos e sempre começam com essa notícia na TV. A expectativa que te prende é ver qual versão do personagem você vai ver no Doppelganger, como o Gogeta, que tem a sua casa invadida pelo Vegito, ou até o número 17, que acaba sendo atacado pelo Super 17 do Dragon Ball GT. O Majin Buu gordo, que é atacado pelo Majin Buu magro. O Pilaf, que acaba sendo atacado por uma versão do Garlic Jr. O Cell, que é até engolido pelo Cell vermelho do Dragon Ball Super. Isso entre outros, como até o Rei Colt, o Freeza e o Frost. Mas o que é importante mesmo para a narrativa da história é quando chega a parte do Yantia, que acaba sendo atacado por um Doppelganger, que na verdade estava procurando pelo Gohan. Uma piada já conhecida dos fãs de Dragon Ball, que o Yantia tem a aparência muito parecida com a do Gohan, e também a parte da Bulma, que está dentro do carro quando recebe essa notícia estranha na rádio, e que podemos ver logo ali atrás a Maron, que é aquela antiga namorada do Kuririn que não é canon da série. E aí que pulamos para a Corporação Cápsula, onde o Vegeta está se barbeando e a luz apaga, e ele vê um reflexo sinistro no espelho, e ele acaba esbarrando em alguém, que é a sua versão do Baby Vegeta do Dragon Ball GT. E ele até tenta atacar, mas é aí que temos uma informação muito importante para essa minissérie de terror. As criaturas retiram o poder dos Guerreiros Z, que acaba deixando eles bem mais vulneráveis. Vegeta é quase morto e consegue ver o carro em chamas da Bulma, com a criatura saindo viva dos destroços. Cara, eu nunca imaginaria sentir medo pelo Goku e pelo Vegeta por algum tipo de inimigo. É revelado que essas criaturas saíram da Zona da Morte, logo depois dos Guerreiros Z derrotarem Garlic Jr. Kami-sama já conhecia essas criaturas. E uma coisa legal na narrativa dos episódios é como eles se conectam, como nesse próprio episódio do Kami-sama. Ele é atacado, absorvido e substituído. E é então que vemos que Piccolo sofre as consequências. Pois não se esqueça, no canon do Dragon Ball, o Piccolo absorve o Kami-sama. E nessa versão, ele já tinha sido atacado pelo Doppelganger. Já no episódio do Goku, ele estava lá jantando de boa com a família, quando o Piccolo avisa ele poucos momentos antes da luz verde que anuncia a chegada das criaturas aparecer na casa do Goku, o que dá a chance dele se teletransportar com a família e com o Trunks. E de lá ele vai investigar o local, onde ele sentiu a sua própria assinatura de Ki, enquanto a sua família também é atacada. Chegando lá, o Goku é o que mais se ferra na série toda, pois ele é o personagem que mais tem versões alternativas na franquia, pois ele encontra o Trunks daquele filme do Dragon Ball, ele encontra Goku Black e até uma versão do Goku Ginyu, além da versão do Bardock, que também estava lá, sem contar a sua versão criança, como também uma versão do Goku Jr. do Dragon Ball GT e também do Goten quando ainda era jovem. Como aqui é Dragon Ball, ele tenta resolver as coisas na porrada, sem muito sucesso. Ele até tenta usar o instinto superior, mas perde a sua transformação, como também perde a transformação do Super Saiyajin quando ele tenta usar. E é então que o Goku leva uma surra daquelas. A criatura até morde o braço dele. Ele até mete um Fatality, mas ele leva a pior de todo mundo. E ele estava quase para ir pro saco. Se não fosse a nuvem voadora e o gancho que fica pra continuação, é ele pedindo pra Piccolo: cuidado, Gohan. É aí que vamos pra casa do Gohan, onde ele tá de boa com a Videl. E ele ouve um grito da Pan, que está totalmente apavorada com o próprio pai, despertando seu poder oculto que acaba saindo do controle. Depois de ser acalmada pela Videl, que estava descendo para atender o telefone, ela acaba vendo que alguém chega primeiro. À primeira vista parece Gohan, mas quando a criatura se vira, vemos que na verdade é sua cópia maligna.
Lógico que o Gohan desce pra lá e vai tentar dar um jeito na situação. É revelado que essa cópia do Gohan chegou a matar o Yantia e que estava lá pra derrotar o Gohan e substituí-lo. A luta começa e é lamentável pro Gohan, que leva a pior, que acaba tendo que ser salvo pelo Piccolo, que manda ele cair fora enquanto tem essa luta sinistra com o Gohan maligno. Percebemos que o Piccolo está com um lado deformado, meio que possuído, e depois que a luta se desenrola, com o Piccolo até arrancando o próprio braço, mas dando um golpe a queima-roupa no Gohan, vemos que ele conversa aqui sozinho com ele mesmo, e que na verdade ele está falando com o Kami-sama. É o Kami-sama que controla o lado direito do Piccolo. Gohan volta e é atacado por ele, mas quando ele volta a si, ele conta toda a história pro Gohan. E então vemos que aqui foi o Kami-sama usando o corpo do Piccolo que avisou o Goku, não o próprio Piccolo. E é nesse momento que ele tem o lado direito totalmente dominado pelo Kami-sama, que é atacado pelo Neo. Depois da batalha, que ele sabe toda a história, ele surta e quer a todo custo se livrar do Kami-sama. Mas foi o pedido do Goku de proteger o Gohan que fez ele mudar de ideia, se acalmar e ajudar o Gohan e a família dele. É também mais detalhada a versão do Broly, que estava conversando com a sua amiga, até que ele é visitado pelas suas versões do Broly do Dragon Ball Z, do Bio Broly e da Kale. Ele sente o próprio cheiro dele nas criaturas, e de começo ele tenta revidar. Mas então ele percebe que por algum motivo as suas versões não são hostis, e se lembra do Goku, avisando a ele sobre dominar o seu próprio poder. Ele acaba fazendo amizade com as criaturas, fazendo até uma janta para eles, e é então que ele recebe outra visita, do Goku e do Vegeta, que quase não saem vivos das suas batalhas. Eles comem a semente dos deuses, então Vegeta pergunta se Trunks ainda está vivo. Goku diz que sim, mas aí quando ele pergunta da Bulma, temos um flashback também, detalhando mais a história, que a Bulma chegou na casa do Kuririn da Android 18, deixando a Bra brincando com a Maron, enquanto ela vai fazer as suas coisas. É lá que vemos que ela ainda trocou uma ideia com o Vegeta, e é então que vemos aquela cena, onde a criatura atacou ela. Ela ainda pegou uma arma, tentou revidar, mas sem sucesso. Teve a sua essência drenada e o carro capotado. Os episódios são curtos e ainda estão para sair novos. E se vocês quiserem se aprofundar nessa franquia, temos aqui no canal todos os vídeos que saíram até agora, do Dragon Ball The Orders. E assim que sair novidades, eu coloco aqui no canal. Então se inscreve aqui, senão você vai encontrar a sua versão do Doppelgangers. É isso aí, Nerd Fanfarrão. Forte abraço para vocês e falou!